Fala pessoal do meu canal, aqui é o Lenda em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal e vocês irão ver a continuação dos resultados de Sabesp. Vimos a apresentação institucional no último vídeo, que vai aparecer aqui para vocês, e vamos fazer a análise do primeiro trimestre de 2025 da Sabesp. Então, sem mais delongas, vamos mostrar a tela do computador, vamos para a tela do Fundamentei, lembrando que nós iremos dar a nota e construir o comentário no final, né? Vamos entrar no site de RI. Lá nós iremos olhar para a central de resultados. Deixa eu já abrir aqui o webcast, que eles chamam, né? E eu vou abrir esse release aqui também. Eu quero mostrar uma coisa bem interessante lá para vocês. Bom, acho que o zoom ele tá bom dessa maneira aqui. E deixa eu já abrir aqui o meu script, porque nós precisamos ter um acompanhamento. É uma apresentação que não é tão tranquila assim de visualizar, mas deixa eu ajudar vocês. Então, resultados do primeiro trimestre já na tela. Vamos para aviso legal, agenda e aqui os destaques operacionais. Então, a empresa mexe com água, mexe com esgoto, então ela precisa trazer o volume sobre a água produzida e sobre o total de esgoto, né? Então vocês podem ver que no histórico a quantidade de água produzida ela vem crescendo de forma significativa, né? Um aumento de 4% trimestre contra trimestre. Aqui, nas ligações em quantidade de milhares, né? Ela cresceu 0,6%, uma quantidade um pouquinho menor, e o esgoto cresceu 0,9%. Então, esses são os destaques operacionais, só para a gente começar a ver um pouquinho como que funciona esse resultado aqui, mas para nós acionistas, ou futuros acionistas, nós queremos ver outros números, né? Esses números aqui, eles ficam muito, digamos assim, superficiais demais, né? Então, vamos para já os indicadores ah, importantíssimos de Sabesp. Primeiro, nós vamos com receita líquida ajustada. Essa eu já vou explicar por que ajustado, tá? Mas na receita líquida eles conseguiram crescer o resultado em 3,9%, saiu de 5 bilhões e 200 para 5 bilhões e 400, né? 5 bilhões e 430 quase, né? O EBITDA ajustado também cresceu, saiu de 2 bilhões e meio para 3 bilhões, aumento de 17%, o EBITDA cresceu bastante, né? Aqui já dá para ver que talvez a empresa conseguiu enxugar um pouco a despesa administrativa, ou alguma coisa com o pessoal, a gente pode olhar isso, né? O lucro líquido cresceu impressionantes 80%, mas é o que é o contábil, né? Vamos ver se isso tem efeito caixa, porque o caixa operacional ele caiu 21%. Então, como que pode uma empresa dar mais lucro e gerar menos caixa operacional, né? Então, nós vamos dar uma olhada para esses números, vamos dissecar por todos eles. E aí tem aqui a conversão de caixa, né? Em relação ao EBITDA, a conversão de caixa foi menor, inclusive, no trimestre, né? Então, nós vamos dar uma olhada para esses números também. E o que eu quero explicar para vocês? Por que a Sabesp precisa ajustar esses números? Por que ela precisa reportar um número ajustado? Bom, contabilmente, o valor original é diferente desse reportado aqui. Por quê? Porque ele aparece nas demonstrações financeiras padrão, né? E quando ela traz o ajuste aqui, ela quer excluir ou incluir itens que na visão da administração, na visão deles, ou até mesmo dos analistas, não refletem um desempenho operacional recorrente ou central da companhia. Então, o principal objetivo de fazer esses ajustes é fornecer uma visão mais clara e realista da performance do negócio da empresa, né, do negócio principal. O negócio da empresa é gerar, levar água para as casas, para as residências e tratar o esgoto. Então, se a demonstração deles pode ser influenciada por eventos que não se repetem ou por práticas contábeis específicas que podem distorcer a análise comparativa entre os períodos, eles decidem por fazer o ajuste. Então, até mesmo aqui no rodapé, ó, tá aqui explicando sobre o que eles excluem. Eles excluem os efeitos não recorrentes,
que são aqueles que nós já conhecemos, eles são mais comuns em outras empresas, né, que nós já avaliamos aqui no canal. São coisas que acontecem no trimestre que são pontuais e eles não devem acontecer futuramente de novo. A exemplo de Fleury, Fleury juntou com Hermes Pardini. Quando que isso vai acontecer de novo? Nunca, porque já fundiram. Então foi um não recorrente no trimestre, né? Ou então ela ganhou dinheiro, vamos pegar aqui Sabesp, ganhou dinheiro fazendo outra coisa e ela não vai fazer isso de novo. Então ela tira, ela ajusta. E aí aqui aparecem outros dois termos que são importantes para nós aqui. Ah, e aí nós vemos os ganhos ou perdas com a venda de ativos, que não são do negócio principal, e por aí vai, que está dentro dos não recorrentes. Mas aí olhando para a construção, tá aqui escrito bem pequenininho, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas tem aqui a construção. Para empresas de infraestrutura, como a Sabesp, a construção de novas redes ou instalações podem ter tratamentos contábeis específicos que afetam a receita e as despesas de forma regular. Então, é lançada uma parte em construção como receita e é lançada uma parte em despesa como despesa. E isso de forma irregular, mas é claro, de forma contábil. Então, ajustar para a construção ajuda a focar na receita gerada pelas operações da rede e instalações já existentes e em funcionamento. Então, não faz sentido nós olharmos para o número que está sendo construído. Essa é a receita que vai acontecer lá no futuro, mas contabilmente acontece assim. E aí tem outro termo aqui, ó, que é a bifurcação de ativos. É, é quando bifurcação, vocês devem saber o que que é, por causa de rua, né? Ou então por causa de rio, né? Tem uma bifurcação, uma separação, né? Então, é uma separação de um ativo em diferentes componentes para fins contábeis ou operacionais. Então, quando parte de um ativo entra em operação, enquanto o outro ainda está em desenvolvimento, a bifurcação de ativos está acontecendo. Então, ajustar esses efeitos garante que os indicadores financeiros reflitam a performance das operações prontas e não distorções das fases de projeto, né? Então, eles fazem esses ajustes e trazem esses números ajustados para a gente, tá claro? Então, isso melhora a comparabilidade, então eu estou comparando trimestre de forma clara, olhando para o negócio da empresa. Então, olhando aqui para o negócio da empresa, uma coisa ruim que aconteceu foi que esse lucro contábil ele explodiu muito, vamos olhar por quê, e esse caixa operacional gerou menos. Então, vamos ver o que está acontecendo. Bom, e aí nós temos esse gráfico. Esse gráfico é muito bom porque ele faz um caminho, né? É muito bom esse gráfico aqui. Então, vamos, vamos por partes, tá? Então, é, é, deixa eu pegar aqui a nossa anotação. Ah, aqui, começando com receita, ou começando com o EBITDA, né? Pode começar com o EBITDA. O EBITDA contábil versus ajustado aqui, ele era 3, ele foi 3 bilhões e 427 no primeiro trimestre contra 3 bilhões. E aí vocês veem que o efeito construção ele não existe aqui, né? O efeito construção ele vai na receita, né? Por isso que o lucro ajustado, ou na verdade a receita ajustada sobe tanto para cima, né? Porque aqui ó, você tira a construção, cai para 5 bilhões. Ele já conta é, como receita no lucro, na receita líquida contábil. Por isso esse aumento de 28%. Então, aqui no EBITDA a mesma coisa, eles já tiram aqui a bifurcação, tiram aqui alguns não recorrentes e eles trazem aí que o EBITDA teve essa melhora de 17%, esse crescimento, né? Versus o primeiro trimestre de 2024, que foi um bom número. Então, é a capacidade da Sabesp de gerar caixa a partir de suas operações do dia a dia, sem influência de eventos extraordinários ou contabilizações específicas, né? Então, vamos continuar aqui com a receita líquida, né? Aquele mesmo esquema, mas vocês veem que a empresa conseguiu cobrar mais pelo seu serviço, então teve um efeito aqui de 399 milhões com respeito a
a quantidade de receita, né. E aí, eh, vamos para esse FAUSP, né. O que que é esse FAUSP? O FAUSP é o Fundo de Aumento da Tarifa Social. Ele representa uma redução de 200 milhões na receita. E isso, aqui segundo a nota, é um efeito da pós-desestatização que começou a ser sentida em julho de 2024. Então, eh, tirou-se da receita 200 milhões aqui, deixou de se ganhar 200 milhões, mas o preço teve um impacto robusto. Então, eh, o que aconteceu aqui foi que aconteceu um reajuste da tarifa em 7% e remoção de descontos em grandes clientes. Então, a Sabesp conseguiu faturar mais pela mesma quantidade de serviço que ela já entregava. Então esse é um número muito interessante. O volume também contribuiu positivamente, né. Aqui, eh, aqui está especificando que parte desse ganho foi levemente compensada por fatores como o ano bissexto de 2024, né, e novas economias, possivelmente relacionadas à conservação e menor consumo por eficiência, né, que representam mais 0,2%. Então, eh aqui o mix teve uma perca, né, de 105 milhões. Eh, aqui está explicando, né. Então, o que que é esse mix? São residências que acabam entrando em subsídio, né. Então, a Sabesp entrega água, trata esgoto dessa galera, mas, e isso é um volume maior, acrescido, mas esses clientes pagam menos por metro cúbico de água, e isso altera o mix de clientes para um perfil de menor receita. Então por isso que chama mix aqui e tem outros aqui. Mesmo assim, mesmo com esses 2 eventos muito negativos, o trabalho no preço da Sabesp foi importante, principalmente com o trabalho com os grandes clientes, né. Eles podem pagar mais, então eles vão pagar mais. O ganho no volume foi importante. Isso levou a um aumento de receita aqui, de 3,9%, mas foi um aumento de receita bem trabalhado, né. Foi bem importante todo esse trabalho aqui. Bom, e aí a gente passa para o deep dive na receita. Então, aqui mostra um pouco do detalhamento, do efeito preço excluindo o mix de categoria, né, nesse primeiro gráfico. Então, eh esse gráfico ele traz um índice na base 100 a partir do primeiro trimestre de 2024. Então, aqui ele está mostrando como o preço está evoluindo ao longo do tempo, excluindo as mudanças de mix de clientes. Então, nós podemos dizer que o mix saiu de 100 para 107, então é efeito daqui da taxa, né. Eh, então, eh, a taxa aumentou, o preço que a Sabesp cobra por seus serviços aumentaram, e isso contribuiu positivamente para a receita. Na sequência, nós temos aqui o gráfico para grandes clientes, a mesma coisa. Antes era 100, passou para 145. Então, os grandes clientes começaram a pagar muito mais pelo serviço, né. Então agora eles vão querer economizar por lá, né. Mas foi um aumento significativo de preço para grandes clientes. E, e aí, isso aqui, eh, também tem aqui o efeito meio que negativo, né. Eh, porque as tarifas subsidiadas aumentaram bastante. Antes eram quase 1 bilhão e agora passou a ser 1,5 bilhão, né. Então, um aumento de 73%. E aí está associado ao cadastro do CAD único, né. Aquela questão do governo lá de cadastrar. Então, isso está gerando aquele efeito de 105 milhões. Então assim, esses caras pagam menos, mas pagam não é tão menos assim. Eles têm um subsídio, mas esse subsídio não deve ser tão grande assim. Então, em resumo aqui, é porque, assim, a Sabesp demonstrou uma forte capacidade de aumentar preços. Então, ela teve esse, claro, né, não tem concorrente, né, então não tem para onde o grande cliente fugir. O preço é esse, vai ter que me pagar, não tem jeito. E aí, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação da empresa de trabalhar com uma população que não tem dinheiro, segundo o CAD único, né, hã, eh, que reforça aí o compromisso de crescimento da empresa, com relação àquelas metas que nós vimos lá
na prestação institucional com a população. Então, é uma empresa que está se preocupando com isso também. E aqui os destaques financeiros, né? Aqui nós vemos o EBITDA e a receita líquida ajustada. Bom, o primeiro mais direto impacto vem da receita líquida, com 200 milhões de efeito para o aumento do EBITDA, né? Então, tem esse 200 milhões aqui do FAUSP, né? Já explicamos sobre isso. E o EBITDA teve aqui alguns impactos muito interessantes. Primeiro, esses 200 milhões de aumento da receita líquida, que já impactou aqui no EBITDA. Então, é o maior faturamento, né? A expansão da receita traduz em mais geração de caixa operacional, isso é óbvio. Mas o EBITDA também se beneficiou de 54 milhões positivos. Então, a empresa conseguiu otimizar a folha de pagamento ou diminuir o número de funcionários, e aí ela ganhou 54 milhões aqui no EBITDA. Então, apesar nos serviços, ela até fala aqui que ela teve que gastar um pouco mais de energia elétrica para conseguir dar vazão para sua água, né? Então, beleza. Aqui, 56 milhões e 13 milhões do serviço, né? E aí, tem um aumento de 222 milhões nas despesas gerais e administrativas, que é muito bom. É, é um, é um, é, teve aqui uma provisão jurídica de 77 milhões, né? Então, teve uma antecipação de fundos municipais, é isso aqui que significa esse FMSAI, né? De 96 milhões. E aí a empresa teve reversões ou ganhos pontuais nessa área, e isso impactou muito positivamente nas despesas gerais e administrativas do trimestre. E aí, por isso que a EBITDA teve esse aumento expressivo. Nós dissemos que iríamos olhar para os motivos, né? Então, a empresa fazendo um trabalho bom aqui no pessoal, aumentou a receita e os gastos administrativos foram muito interessantes. Teve um acréscimo muito importante para o EBITDA também, assim como o acréscimo da receita, né? Bom, aqui os destaques financeiros, né? Isso aqui é importante salientar, porque ele mostra um pouco pro deep dive do pessoal. Então, eles perderam aqui 20 milhões com relação a esse gasto, porque foi um dissídio de 277. E que é dissídio, né? É aumento de gasto com salário. Então, a inflação aumenta, a empresa tem que pagar mais, um pouquinho mais para os seus funcionários, isso aqui é normal. Mas, nessa quantidade de HCs aqui, ó, ela perdeu os 53 milhões e 20 milhões em outros, que são 73 milhões de diferença, né? E aqui vocês notem que a quantidade de pessoas diminuiu bastante, né? Foi de 10.888 para 10.089 funcionários. Então, é basicamente por isso, porque a empresa deixou de pagar menos folha de pagamento, e aí teve esse impacto financeiro aqui na linha de pessoal lá dentro do EBITDA. Então, essa redução aqui de 7% na quantidade de colaboradores foi muito importante, porque mostra a otimização do quadro de funcionários, né? E provavelmente eles devem ter feito um PDI, que é Programa de Demissão Involuntária, né? PDV, PDI mesmo. Então, é a empresa aí compromissada, né, no EBITDA, né? O EBITDA foi muito bom. Ok, aí vem os destaques financeiros. Para mim, esse daqui é um dos slides mais importantes para os acionistas, porque, segundo o que nós olhamos lá na apresentação institucional, a empresa vai aumentar muito o seu CAPEX. E aí, se ela falou que vai aumentar muito o seu CAPEX, nós temos que ver isso na apresentação. E é o que nós estamos vendo aqui neste slide. Bom, o CAPEX é nada mais, nada menos que os investimentos da Sabesp, né? Esse é um dos pontos mais estratégicos da empresa, por causa do marco do financiamento. Foi por isso que a empresa sofreu. Sofreu não, né? Mas foi por isso que a empresa recebeu um aporte maior de ações da Equatorial Energia, né? Diminuir a quantidade de participação do Estado, que foi muito positivo. E aí,
nós vemos que o número de CAPEX em relação ao primeiro trimestre simplesmente dobrou de tamanho. Então, ela investiu 2 vezes a média dos últimos 5 anos nesse primeiro trimestre de 2025. E aí, ela mostra que como que foi a divisão, né, 615 milhões para água e o restante em esgoto. Então, esgoto teve esse aumento gigantesco, né? A água ficou no mesmo patamar, mas o esgoto foi a a o motivo para esse CAPEX ter subido tanto, né. Eles querem melhorar muito no tratamento de esgoto, querem melhorar na coleta desse esgoto, porque esse é um serviço essencial para a saúde pública, para o meio ambiente e faz parte lá das metas que o marco do financiamento trouxe, que a Sabesp quer alcançar no ano de 2029 e não no ano de 2033, que foi o prazo que o marco do saneamento destacou, né. E aí a gente vê aqui no fator U, né, o que que é esse fator U? Novas economias de água, novas economias de esgoto, economias de tratamento de esgoto. Então, eh ela tem uma meta do ano, né, então, ela já fez 88% de novas economias de água, já tem 68% de novas economias de esgoto, já tem que correr um pouquinho aqui com o tratamento de esgoto que está 36%, então por isso esse investimento cavalar aqui, né, porque ela quer muito aumentar o tratamento de esgoto. Então, eh, aqui é novas ligações, né, é novas ligações de água, aqui é novas economias de esgoto, né, novas, ligações de esgoto, né, expansão de rede de coleta, né, e aqui, novos tratamentos de esgoto, né, que é para tratar propriamente dito o esgoto. Bom, então, aqui a gente vê aqui os destaques financeiros, né, então eles mostram um pouquinho dos projetos eh, que eles estão querendo fazer, né. Tem aqui o o de Barueri, o Rio Tietê aqui, né, os grandes projetos aqui, de grandes parques. Eh, aqui já tem um resultado interessante, né, mais de 90 projetos contratados, 8 bilhões em 2024 versus 25 bilhões já em 2025, né, mais de 90 fornecedores, então ele está aí focado no CAPEX. Aqui os destaques financeiros, então, obviamente a dívida aumentou de um duration para 4,8 para 5,6, foi bem tranquilo, tá? O custo da dívida ficou bem tranquilo também, e que ela, ela dá uma detalhada nessas dívidas eh, com debenture, com redução de spread e outros swaps, né? Então, bem tranquilo aqui. Aqui os destaques financeiros, né? Do trimestre, tá bem tranquilo ainda, a dívida líquida pelo EBITDA. Essa empresa gera muito caixa, né? Gera muito resultado operacional, então uma empresa que tem aqui uma certa disponibilidade para aumentar esse CAPEX até mais e alcançar aqui os 3%, o índice de 3, eu não ficaria tão surpreso assim. O EBITDA sobre a despesa financeira já está um pouquinho esticado, mas é natural pela despesa financeira e pelos juros do momento, né. Retorno sobre o capital investido está em 10%, o ROIC, e o ROI está em 13%. É um ROI que a empresa costuma girar mesmo, né, nesses últimos, eh, momentos. E aí ela vem aqui com esse lance aqui mais de foco, né. Aí aqui tem alguns destaques, né. Hã, aí ela modernizou medidores, operação gato molhado, identificou 7.000 fraudes, 39 milhões de captação na campanha do primeiro trimestre, divulgação da cobrança de tarifa de disponibilidade. Então, algumas coisas que a empresa foi fazendo no primeiro trimestre, que ela achou por bem destacar aqui, importante. Aqui, eh, outros destaques, né? eh, eles implementaram aqui um programa de contratação, coordenação de caixa, aceleração dos investimentos, que foi verdade, 40 mil empregos criados, né? Por aí vai. Aí vem para as questões, né, para perguntas e respostas, e aqui traz um pouco do consolidado. Nós não vamos dar uma olhada por agora. E aí, bom, eu acho que eu cheguei até o fim do vídeo. Acho que a maioria das coisas que eu gostaria
de salientar já estão aqui nos resultados do primeiro trimestre. Nós vamos fazer um outro vídeo curto sobre Sabesp, ainda bem. Bom, e, é, e aí eu quero só mostrar uma coisa para vocês nesse release aqui. Deixa eu ver como é que tá aí na tela para vocês. Tá pequeno, né? Vou mostrar aqui, ó. Isso, bem grande. Bom, eles mostram um texto, isso aqui já é bem interessante, né? Aqui em dólar, né? US$ 1,72 contra 1,33 no ano anterior. Investimentos, 130 mil novas ligações, padrão, né? Destaques. Mas eu quero mostrar para vocês aquela questão, e uma outra questão importante aqui, porque não apareceu lá na apresentação e eu achei por bem trazer para cá. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui a tela, um pouco da DRE mais resumida, e é ela mesmo que eu quero demonstrar para vocês, porque aqui eu acho que aqui já traz o consolidado, eu acho. O consolidado não, mas o ajustado, né? Não, aqui não tá o ajustado, eu acho que não. Receita líquida de serviço e saneamento. Não, tá certo, tá o ajustado, que é o de serviço e saneamento que nós queremos ver. E aí, tem algumas coisas importantes aqui, porque olha só como o lucro líquido ele salta, né? 80% de crescimento. No ajustado aqui, nós não vemos 80%. No ajustado, o lucro líquido, ele cresceu 80%, tá certo. Eu não tinha visto aqui. Mas aqui é o lucro líquido contábil, né? Ele não trouxe o lucro líquido ajustado aqui. Talvez não faça sentido ajustar, mas, pô, como que eles trazem a receita e o EBITDA ajustado, mas o lucro líquido não, né? Esse crescimento tão absurdo assim. Então, vamos lá, o que acontece? A receita operacional veio em 6 bilhões e 120, uma variação de 8% para cima, e teve esse FAUSP, que eu já expliquei para trás, é alguma coisa de tarifa aí, tarifas municipais. E aí tem esse ativo financeiro. Notem que esse ativo financeiro não existe no primeiro trimestre de 2024. Ele representa 420 milhões aqui. Por mais que ele é quase comido aqui sobre o imposto sobre as vendas, mas as vendas é sobre a receita operacional. Então ele não perde nada aqui. E a receita fica já 11% acima, ao invés do ajustado aqui de 3%. E é isso que faz com que o número de lucro líquido cresça esse número absurdo. E aí, outras coisas que nós gostamos de ver por aqui, né? Receita líquida ficou em 8 bilhões, contra 6 bilhões, um aumento de 28%. Isso tá aqui, né? Acho que não tá aqui também. E aí tem essa receita de construção. Então, essa receita de construção, ela é complicada porque essa receita, ela, ela aumentou muito porque a empresa cresceu o seu valor de investimento, é, e aí entra naquela explicação que eu dei lá no início do vídeo. Isso aqui é meramente contábil, não é uma receita que entra, que tem efeito caixa ainda, né? E aí tira esse efeito, olha só, o custo de construção tira de novo aqui, e aí vem os custos de despesas operacionais que baixaram. Isso aqui, a empresa foi fenomenal nisso. 394 milhões a menos, 13% abaixo, né? E aí teve outras participações aqui, participações minoritárias, e o EBITDA veio crescendo muito forte. Mas notem que, apesar do custo de construção ter sido retirado aqui, não se retirou o ativo financeiro. Ele continuou aqui. A empresa depreciou e amortizou menos do que o trimestre anterior. Isso também tem efeito, pelo menos para o lucro líquido, né? Não para o EBITDA, mas para o lucro líquido, que é o EBIT, tem. E aí o resultado financeiro líquido veio já maior, 75% acima, porque os juros estão muito altos, né? Natural. Imposto de renda maior também natural. E o lucro líquido veio em 1 bilhão e 482, 80% acima. E aí vocês já conseguem ver que é por causa do ativo financeiro. Então, a gente poderia considerar aqui um lucro que veio em 1 bilhão
E deixa eu fazer a conta aqui na calculadora para mostrar para vocês qual que seria, tipo, o real lucro tirando esse ativo financeiro. Eu já vou explicar o que é esse ativo financeiro. 1482 menos o 420, 1.062 menos 823, dividido por 223, daria um aumento de 29%, e daria mais ou menos o aumento da receita líquida aqui. Isso com o custo de construção, né? Então, é, então, assim, foi um crescimento de lucro líquido aceitável, mas 80%. Não pode vir aqui olhar para 80% e falar, no, que isso? Foi absurdo, né? Porque não foi. Então, expliquei sobre o ativo financeiro, né? Interessante. E aí, o que seria o ativo financeiro? Bom, de novo, como a Sabesp é uma empresa de saneamento que opera sobre um regime de concessão, então o que é? Como é que ela funciona? Ela tem a operação concedida pelo Estado de São Paulo, dado que o Estado de São Paulo é parte da dona, né? Mas esse ativo financeiro ele se refere a um tratamento contábil específico, baseado nas normas internacionais de contabilidade. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que a Sabesp ela aumentou demais o investimento na construção de novas redes de água, redes de esgoto, também quer melhorar o tratamento de esgoto nas estações, só que ela não se torna dona dessas infraestruturas no sentido tradicional, porque na verdade ela tem um direito de ser remunerada por esses investimentos ao longo do tempo, através das tarifas que ela cobra dos usuários ou de pagamentos do poder concedente, pagamento do caso do governo do estado de São Paulo. Então esse ativo financeiro que está aparecendo aqui na DRE, esse ativo financeiro de 420 milhões é a receita financeira ou a remuneração que a Sabesp reconhece sobre investimentos que ela fez ou que ela está fazendo no trimestre nessas infraestruturas de concessão. É como se fosse um juro ou um retorno sobre o capital próprio que a empresa está aplicando para construir e operar esses ativos essenciais. Então essa não é uma receita que vem diretamente de 1 metro cúbico de água ou da coleta de esgoto em si. É uma receita gerada pela forma como o contrato de concessão foi estruturado. Então, acaba entrando aqui de forma contábil, legalmente, porque contabilmente é legal, mas não é um dinheiro que entra previsivelmente aqui no caixa da empresa. Então, esse reconhecimento tem um impacto direto e positivo no lucro líquido contábil da empresa aqui embaixo. Então, não tenho o que dizer. Né? O crescimento de 80% é muito absurdo. E eu fiquei assim, da onde que vem esse crescimento? Né? E aí é importante salientar que temos que ser perspicazes aqui na nossa análise, porque se nós voltarmos aqui para a apresentação, o caixa operacional gerado pela empresa caiu 21%. E aí como que a gente lucrou mais e caiu no caixa operacional, né? Justamente porque esse dinheiro ele não entra no caixa, ele não tem efeito caixa. Então, por que que tem essa contradição, né? Bom, esse ativo financeiro, ele é uma receita contábil, puramente contábil, ele não é um recebimento de caixa imediato no primeiro trimestre. Então, é, esse dinheiro não entrou no caixa da empresa nesse trimestre. Vai entrar, imagino que trimestre a trimestre, mas não nesse trimestre de forma específica, tá? E é ao passo que, ao mesmo tempo, a receita financeira aumentou bastante. Então, a gente tem um efeito aqui de retirar dinheiro do caixa, se a empresa tiver feito esse movimento, né? Então, ela tem que pagar mais juros sobre suas dívidas ou outras despesas financeiras. E aí, esses pagamentos de juros demonstram saídas diretas do caixa, né? Então,
O forte lucro líquido foi impulsionado por um ativo não caixa, por um item não caixa que foi o ativo financeiro. Um aumento da despesa financeira eh, pode ter contribuído para esse efeito caixa cair, né, no trimestre, mas dado o aumento de investimento que ela fez, eu acredito que é super tranquilo e super aceitável a empresa gerar menos caixa operacional. E aí, lembrando, tá, que, mas e essa receita de construção aí, Lenda? Já tá tirada aqui, ó. Não, ele não conta lá embaixo para o lucro líquido aumentar tanto assim, senão o, o lucro líquido ia pular. Ia pular para os 2 trimestres, né? Mas eles são retirados dos 2 trimestres, então ele não conta. Ele conta como um custo de construção, ele entra como receita, mas depois ele entra como um custo. É a contabilidade, né? Então, ah, é, eu não vi mais nada assim de interessante para demonstrar aqui para vocês. Aqui eh, vão, eles vão detalhar um pouco sobre o BP, né? Vão detalhar sobre outras coisas. E nós vamos aqui agora para a tela do Fundamentei. Hoje nós damos a nossa nota. Bom, cara, o que eu acho? Sabesp, empresa de saneamento, empresa que ganha dinheiro tranquilamente, empresa de concessão, empresa que cobra uma tarifa, um negócio super simples de entender. Bom, isso daqui para mim é um ponto super positivo para a empresa em relação a Sanepar, né? Eu nem lembro se Sanepar eu cheguei a dar nota. Eu acho que não. Deixa eu ver. Não dei nota. É, inclusive, Sanepar tá na frente da Sabesp, né? Mas acredito que ser mais redonda. Não, não, não sei, não sei. Não sei se é mais redonda, operacionalmente falando. Operacionalmente, na verdade, nos números, né? No crescimento dos números, né? Eu lembro que Sanepar tem uma cobertura sobre o estado muito maior que Sabesp, né? Mas isso daqui já me atrai muito mais como investidor e eu vou dar um 4,5 aqui. Um 4,5 por quê, Lendário? Porque tem ainda o governo aqui, mas essa companhia ter só 18% de ON do Estado e ter novo mercado, ordinárias, notem, ela não me obriga a ter preferencial. E aí ela entra um pouco mais na nota maior. Lá para Sanepal, talvez eu daria um 3,5, talvez um 4 estourando, mas aqui é um 4. Aqui não tem 4,5, né? Mas eu vou dar um 4. 4 é a nota justa para a Sabesp, tá? Bom, free float muito digno, né? De 61%, sem o que falar. Ah, é bem bom, né? Aqui a cotação não tem nem o que dizer, né? Era R$ 13 em 2015, passou a ser R$ 115 em 2025. A ação caríssima de se comprar, nominalmente falando, né? Mas, é, mas o crescimento tá aí absurdo, né? O retorno histórico foi em 27 anos de 3.000%, anualmente 14%, né? Em 5 anos já veio 16%. Imagino que daí para frente, com essas metas alcançadas, 2030, imagino, tá? Não se pode especular sobre cotações, porque vocês sabem como é que cotação funciona, mas eu imagino que é uma empresa que tende a crescer bastante os seus números de cotação também. Vamos olhar para a cotação lucro, né? Cotação é uma empresa que, pô, é uma empresa que tem aqui um lucro líquido que anda às vezes meio de lado, às vezes sobe muito, mas empresa que em geral tem aqui o seu lucro líquido e a cotação andando, acompanhando. É uma empresa que tem um crescimento mais modesto, talvez que Sanepar, mas de 2015 para cá, ó, já teve um salto gigante na, na receita, no lucro, né? No lucro líquido contábil da empresa, no lucro líquido normal da empresa. Bom, e aí, era que, tá, eu gosto de ver o trimestral? Não, eu não gosto de ver. Gosto de ver o cotação pelo lucro por ação. Aí o lucro por ação crescente, vocês podem ver, 14 por ação diluído, né? Um lucro muito forte, né? Beleza. Vamos voltar aqui, deixa aqui na cotação. Bom,
Vamos dar uma olhada aqui nos números históricos. Eu acredito que 10 anos tá bom para nós, né? Eu acho que sim. Não, pode deixar 30 anos aqui. E aí o gráfico no tamanho tá bom. Mas ó, olha só. A empresa que saiu aqui de 2 bilhões de receita para alcançar 36 bilhões de receita no ano fechado do ano passado. A empresa que consegue aumentar sua receita líquida de forma consistente, né? O EBITDA saiu aqui de 1 bilhão e 200 para 18 bilhões. É animal no ano, né? Muito bom. A margem EBITDA sempre foi tranquila, né? Em alguns anos ela sofre um pouco. Ah, olhando para o lucro, ele deu 2 prejuízos aqui, mas depois parou de dar prejuízo, né? Você poderia ver para esses 2 anos aqui, né? É, foi o que aconteceu, mas o resultado financeiro veio muito negativo nesses anos, né? 10 bilhões, 9 bilhões de receita líquida, de receita de lucro líquido contra 58 milhões. A margem líquida cresceu bastante também, né, nesse período, né? Parou de ficar nesses itens, nesses números perigosos de 2, 3%, que representa um negócio ruim. Um negócio ruim não, mas um negócio com baixa rentabilidade. E passou a figurar aqui num tamanho mais tranquilo, mas em épocas de crise, né? Em épocas de crise, a Sabesp sofre. A margem líquida já vimos. Aqui o patrimônio que também cresceu. Não faz muito sentido olhar para patrimônio assim, né? O ROIC fica aqui na casa dos 13, 14, 15%. ROI bom. Uma empresa que gera muito caixa e tem muita dívida também, né? 25 bilhões de dívida. Mas, segundo o, a dívida líquida pelo EBITDA, porque gera muito EBITDA também, né? Tá em uma vez essa dívida, o fluxo de caixa operacional sempre fica negativo, sempre fica positivo. O fluxo de caixa livre pode ficar negativo, né, às vezes. E é uma empresa que não paga assim tanto dividendo assim, mas é uma empresa que tem pagado o seu dividendo, assim. Não é tanto, mas é uma empresa que tem aqui um certo apreço por dividendo e já anunciou, né, que se alcançar aquelas metas do fator lá, vai pagar mais dividendo. E a gente pode esperar esse número crescendo aqui, né, de forma perfeitamente. Ok. Bom, então é isso. Vamos escrever os nossos comentários. Lembrando que os comentários aqui eu já estou cortando, eu já estou passando direto, né? Então, em breve, vocês vão ver aí a mágica acontecendo, que é o comentário escrito em seguida, tá ok? Até daqui a pouco. Ótimo, então vamos lá para o nosso comentário, nosso famoso comentário aqui no Fundamentei. Bom, por que que eu quis fazer a análise de Sabesp? Lembrando que essa é a última empresa que nós vamos avaliar no trimestre, porque nós iremos começar a bateria de empresas que irão reportar o seu resultado a partir já da semana que vem. Então, nós estaremos nessa campanha de fazer esses vídeos de forma semanal. E eu estive lá em São Paulo e eu vi lá a Sabesp e eu fiquei assim, ó, Copasa tem empresa, tem é, tem o ticker lá na Bolsa de Valores, então tá disponível para ser sócio. Eu sei que a Sanepar também. Será que a Sabesp também? E aí quando eu cheguei aqui em casa, eu falei, nossa, a Sabesp também tem, cara. Então eu queria olhar para esses números, queria olhar para o material da companhia e tirar minha própria conclusão, porque eu não gosto que ninguém fala para mim o que a empresa é, eu preciso dar uma olhada eu mesmo, né? E claro, cada um tem seus critérios, você está justamente aqui no vídeo para tentar construir um critério, tentar construir um padrão de análise, enfim. Bom, já na primeira página eu vi uma coisa que eu poderia aprender bastante da empresa, né? Porque ela trouxe os números ajustados para a receita operacional, receita líquida e para o EBITDA, mas não trouxe para o lucro. E reportou um crescimento absurdo de incríveis 80% trimestre contra trimestre no lucro. E a empresa ainda gerou menos caixa. Eu falei assim, uai, que é isso? Né? Então, aprendi lá sobre a construção, né? Empresas de infraestrutura como Sabesp, construção de novas redes ou instalações pode ter tratamentos contábeis específicos que afetam a receita e as despesas de forma irregular. Então vocês viram lá no press release, né? Que ela lança como receita e já lança como despesa depois.
E aí tem a bifurcação de ativos também. É, é, então a obra está inacabada, mas parte do ativo já está gerando um resultado. Enfim, é, é, então a receita no ajustado cresceu bem pouco, 3% apenas. A gente gostaria de ver um resultado melhor. Nós estamos falando de São Paulo, né? Mas o EBITDA cresceu bem. E aí, na receita, o crescimento veio porque a Sabesp aumentou o preço lá nos seus grandes clientes. Mas ela teve um aumento enorme de clientes subsidiados por programas do governo. Então, quase que ela ficou no 0 a 0 na receita, mas ela conseguiu aumentar 3%. Só que no EBITDA, o crescimento foi muito forte, de 17%. E o reflexo foi na melhor administração do pessoal, então tem menos funcionários, ela reduziu o quadro de funcionários e ela também conseguiu ter um bom trabalho nas despesas administrativas da empresa, além do aumento por causa da receita, decorrente do aumento de preços. Então esse resultado foi muito importante, muito interessante para a geração de resultado operacional da companhia. Esse crescimento de 17% mostra já um pouco da empresa ganhando esse fôlego já aqui no EBITDA, né, que é um resultado que nós precisamos acompanhar bastante. E não tem nem o que falar, né, o CAPEX aumentou muito, o CAPEX dobrou de tamanho trimestre contra trimestre. Eles estão doidos para alcançar essa meta de saneamento já em 2029. Eles querem ser referência no marco do saneamento, e nós esperamos que esse CAPEX converta em receitas, em aumentos de receita, EBITDA e lucro líquido padrão, né? E aí, você pode estar se perguntando, eu fico com esse aumento de 80% no lucro, que inclusive é reportado aqui no Fundamentei. Então, olha aqui no Fundamentei, eu até conferi, o lucro tá certinho como tá lá no, no press release, tá? 1.482 bilhão, olha lá, contra 823 no primeiro trimestre do ano passado. Então, e aí, lendário, eu fico com esse número? Bom, eu acredito que não seja o melhor a se fazer, porque o ativo financeiro reportado no press release ele nem existe lá no primeiro trimestre de 24. Olha aqui, ó. Ativo financeiro ele nem existe aqui pra gente comparar. E esse dinheiro ele tem um efeito não caixa muito forte. Ele vai entrar nos próximos trimestres, pouco a pouco, mas no primeiro trimestre ele já não entra. Então, apesar dessa subtração que eu já fiz aqui, o lucro ele cresceria 30%, que é efeito do bom trabalho pessoal e despesas administrativas que foram feitos no trimestre. Que, claro, não vão continuar eternamente, mas já reflete o bom trabalho da empresa na etapa do resultado. E o 7, né? Nós temos que ter fé que os investimentos que estão sendo feitos vão gerar mais receita, que vão gerar mais lucro e resultado operacional para a companhia. O que tem interessante aqui? Estava aqui escrito errado, e em suma é isso. Eu diria que é um resultado bem interessante. Para quem gosta de aprender coisas novas na análise de empresas, essa foi uma boa fonte de aprendizados. E aqui vai estar os 2 links dos nossos vídeos lá no YouTube. Inclusive, quando este sair, eu já atualizo aqui no Fundamentei. Então, é isso, meus amigos. Gostaria de agradecer por você que ficou aqui até o final para ver a apresentação do primeiro trimestre de Sabesp de 2025. Vamos incluir essa empresa nas empresas de segundo trimestre já, que vão acontecer daqui em diante, né? E muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, deixa o joinha. Opa, aqui ó. Deixa o joinha e até a próxima, tá ok? É nóis e tamo junto.